Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos de volta, Rodrigo. Boa noite, alunos da Bio 2. Olha aí, gente. Chegamos na última da noite. Aquela aula que tu já tá de pijama, já tá ali, ó. Tá friozinho na tua cidade? Tá friozinho? Tá de edredomzinho assim, ó? Tu tá assim, ó, já encolhidinho na cama assistindo essa aula? Gente, juízo, não é assim que se assiste a aula, né? Muito bem, chegamos na última aula. Cara, um assunto super tranquilo, um assunto que vale muito a pena você estar aqui hoje. Por quê? Porque é um assunto que é fácil, um assunto que, cara, não se compara à aula de Bio 1. A aula de Bio 1 era bem densa, essa aula aqui ela é bem mais suave e tem um ponto muito bom, que ela cai bastante. Então é fácil e cai muito, então tu tem que estar aqui. Filhona, filhote, tu tem que estar aqui, tu não pode ir embora, tem que assistir. Aí, ó. Aqui tá frio. Tá frio lá na terra do Osmar. Olha aí, olha aí. Aqui no Nordeste não existe sinal de frio. Olha aí, não existe, né? Mas eu tenho certeza que no dia que eu for na tua cidade, vai chover. Tenho certeza, vai chover, vai fazer frio, né? Me convida só, Luara, pra ir pra tua cidade. O que acontece? Convida. Eu levo a chuva, né? Ó, na terra da Naju tá um calor terrível. Adoro a previsão do tempo pelo Brasil. Vamos lá. Vamos falar sobre a teoria evolutiva. A gente vai falar sobre várias teorias e a gente vai mostrar aqui alguns exemplos que podem aparecer na prova. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, antes de a gente começar esse assunto, é explicar que no passado as pessoas acreditavam no chamado fixismo. Eles diziam que as espécies elas eram fixas e imutáveis. As espécies não mudavam. E esse era o pensamento que vigorava. E aí surgiu um princípio que é o chamado evolucionismo, que é o princípio que acredita na evolução. Então sempre teve esse duelo entre o fixista e o evolucionista. E por muito tempo esse aqui foi o pensamento hegemônico. O pessoal acreditava nesse negócio, que não mudava, né? E, gente, eu não estou falando aqui de criacionismo, tá? Criacionismo tem a ver com a criação. Isso aqui tem a ver com a evolução, se ela acontece ou não. Uma pessoa pode ser criacionista e evolucionista. É comum? Não, mas poderia. E eu posso ser evolucionista e criacionista. Dá para tu ter aí o teu conjunto de opiniões. Não é um pacote fechado. Ó, o fixismo só é acompanhado de criacionismo. Não. Ele pode estar separado, tá? Então isso aqui é sobre a evolução, se ela acontece ou não. E criacionismo, ela está ligado sobre a criação, como esses seres vivos surgiram. Se os seres vivos surgiram e ficaram parados, é fixismo. Agora, se eles mudaram, é evolucionismo. Então, essa origem da vida é um outro tema, a gente já viu, tá? E quando a gente fala de evolucionismo, é muita gente dando a cara a tapa. Porque aqui era o pensamento hegemônico e alguém entrou aqui e falou assim, cara, ó, não é bem assim não. Eu acho que tem um negócio chamado de evolução. E quando a gente fala de evolução, gente, quando a gente traz essa ideia de evolução, o termo central da evolução é a adaptação. Os seres vivos precisam
o tempo inteiro se adaptar. Porque o meio que tu vive, amigo, o meio que tu vive é um meio zoado, tá mudando o tempo inteiro. Tá mudando toda hora tá mudando, toda hora tá mudando. E você tem que fazer o quê? Se adaptar. Cara, toda hora é uma trend nova, toda hora é uma modinha, né? Tem que estar mudando aí, ó. Tem que estar. Pô, toda hora tem que mudar, porque a coisa tá mudando. E mudar é se adaptar. Então isso tem a ver com a evolução. E quem foi o primeiro cara? O brabo, que botou o nome para jogo e mudou essa ideia de fixismo. É um maluco chamado de Lamarck. E ele criou uma ideia que é o... Se você usa Polaramine Repetabs, isso é só uma faxina. Rápida ação com mais tempo de proteção. Polaramine Repetabs, seu aliado no mundo das alergias. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. Vai ser multi com banda larga de 500 mega, 2 Wi-Fi Mesh e Globoplay incluso por R$ 119,90. Com a Claro, você se conecta mais. Que negócio é esse? Lei do uso e desuso. É uma lei que diz que se você usar demais um determinado órgão, ele cresce. É a chamada hipertrofia. E se você não usa, ou seja, o tal do desuso, ele dá aquela encolhida. É a atrofia. E aí tu vai pensar assim, Rodrigo, eu tenho um exemplo. Quando eu vou lá meter o shape, né? Vou na academia, né? Vou na academia. E aí, ó, tu começa, ó, fazer uso do seu bíceps. Você está fazendo uso, um treino adequado, carga apropriada, orientado por um professor, uma dieta bem regrada pelo seu nutricionista, acompanhamento médico, dormindo bem, né? Sendo super feliz. O que vai acontecer? Se você fizer uso do teu bíceps, tu vai lançar, ó, a hipertrofia. Tu vai estar lançando aquele 40 centímetros de braço, amigo. 40 de braço, 40. E aí o que acontece? Vai vir aquela camisetinha assim atochada, né? Aquela braceta, parece um rolo de aquele tubo, sabe, de mortadela, né? Aquela camisetinha polo com um cavalo enorme aqui, ó, pra tu ficar lá, ó, só, pô, gastando, né? É isso. Faz amor com suco? Não sei, mas eu sei que o uso gera hipertrofia. Agora, se tu parar, ai, tô com preguiça, não quero ir hoje, amanhã também não, né? Aí tu acorda no outro dia, 8 da manhã, olha só que horário de princeso. Acordou 8 da manhã, aí tu fala assim, minha vida vai mudar. Aí quando dá 3 da tarde tu desiste. Não, deixa para outro dia, né? E vai. O que vai acontecer? Vai atrofiar. Aqui a gente chama de churriar, né? Deu uma churriada. Então, se você usar demais um órgão, ele hipertrofia, ele cresce. Se você não usar, ele atrofia, ele dá uma chuchada. Agora, gente, será que isso é verdade para tudo? Será que todo órgão que você usar demais, ele cresce? E órgãos que você não usa, ele vai encolhendo, fica pequenininho? Tomara que não, né? Olha que perigo, né? Gente, esse lance da lei do uso e desuso, ela é parcialmente válida. Ela vale, por exemplo, para os músculos, mas ela não vale para tudo. Não vale para tudo? Então, Lamarck, cara, tinha um pouquinho de razão aqui. Agora, a segunda lei do Lamarck, gente, essa não dá não. É a chamada lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E que negócio é esse? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ela diz que uma característica que você adquiriu ao longo da vida, você passa ela para os seus descendentes. Então, se tu tem 40 de braço, Rodrigo, mas eu conquistei isso com o meu treino, com os suplementos que eu tomei. Mas para Lamarck tu passaria essa característica para o seu filho. Você passaria isso para ele. Porque o Lamarck, ele não sabia uma parada da genética, que alterações do fenótipo, que é a aparência,
não são manifestadas, né, não são incorporadas no seu genótipo. E os genótipos são genes, e são eles que passam. Renan deve lembrar desse dia. Renan teve uma participação recente numa aula aí, que ele comentou aquele papo do personal da Graciane. Lembra esse dia, Renan? Lembra? Tu lembra daquela treta Belo, Graciane? Eu nem sei. Eles voltaram já, Renan? Estão por fora. Depois vocês pesquisem pra gente e atualizem. Graciane e Belo já voltaram? Sei que, cara, a gente foi falando dessa parada e o Renan trouxe uma notícia bombástica, assim, breaking news, né? Trouxe uma fala do suposto personal. Ele dizia, né, Renan? Vê se eu tô certo. Que como a Graciane era uma mulher forte e ele era personal que era forte, ia ser lindo ter filhos musculosos. Não foi um negócio desse? Cara, o maluco mandou uma dessa. Mandou, né? O pessoal lembra aí, ó. Aí, o pessoal tá achando que voltar. Graciane, o pessoal lembra, né? Personal talarico, olha aí, ó. Lembra dele, né? Cuidado, tu que tem personal aí, ó. Né? Cuidado, teu personal perigoso. Pra tu não, né? Mas pro teu marido, pra tua mulher. Então, gente, o tal personal talarico mandou essa, falou que ele queria agora engravidar a Graciane, né? Por quê? Porque nasceu um filho forte. Gente, ele estava tendo um pensamento lamarquista. Tadinho, inocente. Quando você malha, você está adquirindo características no seu fenótipo. Você não vai passar isso para o seu genótipo. Então guarda isso, tá? Não sai falando essas besteiras, não. Então era por isso que ele não sabia diferenciar. E como é que conseguiram derrubar essa ideia? Fizeram uma experiência que foi a seguinte. Voltaram não, o Belo foi visto com outra no shopping. Né? Aqui no Rio tem um negócio muito famoso da imprensa, né, da Globo. Fulano estaciona no Leblon. Tem sempre esse papo, né? Belo estaciona no Leblon e vai jantar com uma namorada no shopping, né? Olha aí, acontece direto, né? Grosso, canela seca. Como assim, Jean? Né? Bora, gente, bora! Então, como é que provaram que isso aqui estava errado? Olha só que bizarro fizeram. Pegaram um camundongo e cortaram o rabo dele. A ideia era que o camundongo de rabo cortado tivesse uma descendência com rabo cortado. Cara, sabe o que aconteceu? Nasceu um camundongozinho com rabo normal, sem problema nenhum. O que fizeram com esse camundongo? Cortaram o rabo dele também. Pensei, agora vai dar encurtamento de rabo no descendente. Não deu. Gente, eles fizeram isso por 50 gerações. E sabe o que aconteceu com o tamanho do rabo? Nada. Ele permaneceu o mesmo. Então descobriram que essa ideia da lei da transmissão dos caracteres adquiridos é uma tremenda palhaçada. Palhaçada. Gente, e qual foi o grande exemplo do Lamarck? Para explicar a sua ideia. Era o tal do exemplo da girafa. Cara, para Lamarck, como é que era o papo? A girafa tinha pescoço curto. Então imagina aqui a minha girafinha. Pescoço curto, tá vendo? Aqui o pescocinho dela, pequenininho. E a girafa, ela come o quê? Folhas que estão na árvore. Olha que desenho lindo, a árvore aqui. Aí essa girafinha vem, come as folhas que estão embaixo. Só que chega uma hora que acaba. Só tem folha onde? Em cima. O que a girafa tem que fazer para se alimentar? Esticar o pescoço, forçar. Aí ela vai esticando, vai esticando, vai esticando. Isso é o uso que gera a hipertrofia. Então, de tanto esticar o pescoço, a girafa ficou pescoçuda. E segundo Lamarck, girafa pescoçuda transmite essa característica adquirida para os seus descendentes. Então, a girafa nasceu de pescoço curto e de tanto forçar o pescoço, ficou pescoçuda. Caraca! E os seus filhotes ficaram pescoçudinhos também. Olha aí, né? Árvore de Natal. Então, para Lamarck, o meio ambiente, ele exerce um papel de agente modificador, tá? Como assim, Rodrigo? Agente modificador. Isso quer dizer que a falta de folhas embaixo fez a girafa ficar pescoçuda. Se houvesse folhas embaixo o tempo todo, cara, a girafa não teria ficado pescoçuda. Então o meio modificou a girafa. Nossa, que coisa! Então esse foi o erro de Lamarck, achar que características adquiridas são transmitidas. Mas lembre-se, Lamarck foi o primeiro cara a falar de evolução. Então não despreza o amigo aqui não. Ele foi o primeiro. Ele lançou aí, ó, a sua cara tapa e apanhou? Apanhou. Mas, cara, ele caiu? Caiu, mas caiu atirando, caiu com respeito. Então a gente valoriza essa postura aqui. E ele foi a primeira pessoa a falar que a girafa tinha que sofrer adaptação.
Então a ideia central da evolução, que é a adaptação, Lamarck já trouxe. Agora, vamos para o segundo. Vamos falar sobre o darwinismo. Vamos falar de Charles Darwin, né? E é engraçado, porque o nome dele em inglês, o W, tem som de U. Então é Darwin, né? Mas a galera adora mandar um Darwin, né? Mas é Darwin. Mas calma aí, eu não vou falar na prova. Tudo bem, então chama do que tu quiser. E agora uma coisa interessante. Darwin era um moço lá da Inglaterra, né? Terra. David Beckham, Elton John, Spice Girls, né? A galera lá, ó, da Inglaterra. O que o Darwin fez? Ele pegou um navio lá na Inglaterra, chamado Beagle, que é o mesmo nome do cachorro, aquele cachorro orelhudinho fofo, que é um cachorro bem típico da Inglaterra também, tem muito lá. O que ele fez? Ele saiu da Inglaterra e foi em direção à América do Sul. Inclusive, Darwin parou no Brasil. Cadê o pessoal da Bahia? Cadê o pessoal da Bahia? Cadê? Manda um axé, né? Manda uma saudação baiana pra gente. Cadê? Né? Darwin esteve na Bahia, esteve em Salvador e Darwin esteve no Rio de Janeiro, tá? Olha aí que legal. Esteve no Rio. E tem alguns lugares que o Darwin pisou aqui no Rio. E nós mapeamos esses lugares. Então, por exemplo, tem um parque aqui no Rio chamado Jardim Botânico. Quando tu entra no Jardim Botânico, vira à esquerda, tem um trecho ali que Darwin passou. É o que a gente chama de Os Caminhos de Darwin. Pessoal de Salvador, cadê o pessoal da Bahia? Lá tem caminho de Darwin? Em algum lugar, né? Tem algum lugar que a galera sabe, ó, por aqui o Darwin passou, né? Tem? Cadê? Oxente. Bora, meu Bahia, né? Lá ele. Que é isso? Lá ele. Né? 21. É nós, Darwin 21. O que é isso? Gente, Bahia. Então, pessoal, nós temos a passagem do Darwin pelo Brasil. Só que Darwin curtiu a Bahia, curtiu o Rio, tenho certeza que ele amou, tá? Mas Darwin fez o quê? Darwin, ele saiu do Brasil e o destino dele foi o chamado Arquipélago de Galápagos. Lá foi a casa do maluco. Lá foi onde ele observou várias coisas. Lá ele observou vários seres vivos e um ser vivo chamou muita atenção dele, uma ave chamada de tentilhão. E lá ele fez anotações, anotou tudinho, né? E voltou para a Inglaterra, ele escreveu um livro e esse livro mudou a história da humanidade. Nossa, Rodrigo, tu conta muito rápido essa história. Conto. E aí ele volta para a Inglaterra e escreve um livro chamado de A Origem das Espécies. E ali foi o golpe final que o fixismo tomou. A partir daquele momento, todo mundo passou a falar assim, cara, é a evolução que está acontecendo. Tanto que Darwin ganhou o título de Sir Charles Darwin. Sabe aquela espada que a rainha ou o rei da Inglaterra bota no ombro do cara e eleva ele ao título de Sir, né? Que o Hamilton ganhou, né? Então, Darwin, Hamilton, David Beckham, olha aí, ó, o grupo seleto. Paul McCartney, né? Mick Jagger, olha aí, né? Então tá aí, ó, tá aí. Professor, o que você pensa sobre o José Carioca? Eu não sei. Deve ser Zé Carioca, né? Deve ser o Pica-Pau. Pica-Pau não, ele é papagaio. Né? Deixa eu ver aqui a Gabriele. Prof, uma suposição assim bem tosca. Se uma pessoa fosse submetida a uma radiação bem forte, capaz de alterar o seu DNA, e ela sobrevivesse, e tivesse filhos, seus filhos se tornariam características decorrentes da radiação? Tipo um filho do Hulk, né? Cara, escuta um negócio. Hulk é X-Men? Isso aqui é uma pergunta de prova, né? Homem-Aranha é X-Men? Homem-Aranha, Hulk, sofreram mutações. A gente vai falar disso daqui a pouco. Só que a diferença é que Hulk, Bruce Banner e Peter Parker sofreram mutações depois de velho, depois de ter nascido, né? O Bruce foi um bombardeio de raios gama e o Peter, dependendo do filme do Homem-Aranha que tu assiste, né? É uma aranha radioativa, é uma aranha geneticamente modificada. Então a modificação deles aconteceu pós-nascimento. Então, tecnicamente, eles não podem fazer vestibular para a Escola Xavier de alunos super bolados, né? Eles não são mutantes. Agora, mutante Marvel,
tem que nascer desse jeito. Tem que ter o fator X, que é o gene presente. Então, se alguém tomou radiação e o filho nasceu com a mutação, é um X-Men. Pode entrar lá, bater na porta, né, da casa lá do professor Xavier e falar assim, ó, quero minha vaga, fiz o Enem aí, ó, tirei 1000 da redação do Instituto Xavier, tô dentro, né? Agora, curiosidade, Quarteto Fantástico. Reed Richards, Sue Storm, e eu não posso nem contar, né, porque tem filme aí importante no cinema, né, tem a ver com esse personagem, e tem o Coisa. Cara, a mutação que eles sofreram foi numa viagem espacial que eles fizeram depois de velho. Então, o Quarteto Fantástico, tecnicamente, ele não é mutante. Mas Reed Richards, que é o Homem Elástico, e Sue Storm, que é a Mulher Invisível, tiveram um filho. E o filho nasceu a mutação. Franklin Richards, que é um mutante nível... Cara, eu não consigo parar de dar essa aula, né? Mutante nível ômega, um dos maiores mutantes. Ele é mutante de verdade, porque ele já nasceu. Olha aí que coisa, né? Olha aí, ó. Cadê? Não vou dar o spoiler não, Vou ficar quietinho do spoiler do filme, que tem esse quarto elemento aí do Quarteto Fantástico que eu não comentei, né? Mas beleza, né? Ótimo, né? Olha aí, parecia o sound effect, né? Olha aí, cara, apaga esse comentário aí, é spoiler aí, ó. Capitão América é mutante? Não, Capitão América tomou o soro do super soldado depois de velho. Então o Capitão América não é mutante. Não é mutante. Não é mutante raiz, né? É uma mutação que ele adquiriu na vida. Cara, daria tranquilamente pra ficar dando uma aula, né? Sobre mutação do fator X dos X-Men, falar sobre esse cenário todo aí, sobre essa história toda, né? O que você achou da Santa Ceia de abertura da Olimpíada? Cara, isso aí não tem nada a ver com a aula, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tá aproveitando aí, ó. Bora. E o Super Choque? O Super Choque é DC, gente. Está de Marvel aqui. DC é um outro módulo que a gente vai dar, né? Vamos lá. Então Darwin, ele foi lá, escreveu o seu livro A Origem das Espécies e mudou. Mudou a história da humanidade. E no seu livro ele tinha 3 princípios. Primeiro princípio, esse aqui. Variações nas populações. Para Darwin, as populações de seres vivos, que são seres da mesma espécie, não eram iguais. As populações são todas diferentes. Todas diferentes. Então, se a gente tivesse numa aula com todos vocês, eu ia olhar, por exemplo, né, para Júlia Magalhães e falar assim, Júlia Magalhães, você não é igual a Gabriele Carvalho, que não é igual ao Blums Miguel, que não é igual, quase falei esse nome que eu não devia falar aí, ó, Manu, né? Então, gente, cada um é diferente. Darwin observou que havia variações. E Darwin também percebeu o seguinte, que os seres vivos, eles estabelecem uma luta pela vida. E aqui o Darwin pegou uma ideia que vocês já devem ter aprendido na aula de geografia, a chamada teoria malthusiana. Tu lembra essa parada? Que a produção de alimentos crescia em PA e a população crescia em PG, e ia chegar uma hora que ia ter muito mais boca faminta do que comida, ia dar merda, luta pela vida. Então ele pegou essa ideia da teoria malthusiana. E quem vai sobreviver? Os mais bem adaptados. E aí entra um princípio central do Darwin, que é a seleção natural. E aqui, gente, a coisa fica importante. Muito importante mesmo, porque esse princípio de seleção natural a gente usa até hoje. Então, o que acontece? Existe uma ação do meio discriminando quem é o mais bem adaptado àquela situação, e não fica falando que seleção natural escolhe o mais forte, não. Escolhe o ser mais bem adaptado àquele contexto, àquela realidade. E isso muda de realidade para realidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar para explicar isso o exemplo da girafa. Só que agora é o exemplo da girafa segundo Darwin. Muito bom. E para quem gosta, é o mundo de Gumball que tem Darwin? É o mundo de Gumball? Tem um Darwin ali, não tem? Ou será que eu estou viajando? Acho que é, né?
Gente, vamos lá. Para Darwin, tinha girafa de pescoço curto e para Darwin tinha girafa de pescoço longo. E aqui estava a árvore. Olha a árvore aqui. O que acontece? Essa girafa come as folhas que estão embaixo. Essa aqui come as folhas que estão em cima e estão embaixo. É só dar uma ré que ela come essa folha aqui. O que acontecia? As folhas de baixo acabavam. E aí só restavam as folhas de cima. Então, ter folha só em cima era uma vantagem para quem? Para as girafas de pescoço longo. Então havia uma eliminação das girafas de pescoço curto. Então elas eram eliminadas nesse processo e a girafa de pescoço longo ela era selecionada. E, gente, presta atenção, não foi a falta de folhas que fez essa girafa ficar pescoçuda. Ela já era pescoçuda, tá? Ela já era. A falta de folha somente selecionou ela porque eliminou essa daqui. E a gente costuma usar essa expressão selecionou, modificou de maneira, às vezes, inadequada. Tem gente que fala assim, eu não posso ficar tomando antibiótico porque os antibióticos, eles vão fazer minhas bactérias ficarem resistentes. Quando você fala isso, dá a entender que o antibiótico que faz ela ficar resistente. E não é isso. O antibiótico, se o antibiótico fizer a bactéria ficar resistente, o nome disso é lamarquismo. O certo é você falar que as bactérias são selecionadas pelo antibiótico. Ela é selecionada. Selecionada. Então a ideia de seleção. Seleção. Tem uma seleção ali. Que maneiro, né? Então, Darwin mandou bem nisso, porque a ideia dele é que o meio ambiente, ele é um agente modificador. Opa, parece que não, né, Rodrigo? O meio ambiente, para Darwin, ele é um agente selecionador. E aí eu vou te mandar uma frase. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, o urso polar é branco porque vive na neve. E alguém manda uma outra frase que é a seguinte, o urso polar vive na neve porque é branco. Então são duas frases. A primeira é, ele é branco, então ele é branco porque vive na neve. E a outra é, vive na neve porque é branco. Qual seria a frase com ideias lamarquistas? Qual seria a frase com ideias darwinistas? Quem arrisca? Quem arrisca? A primeira é o quê? A segunda é o quê? Caraca, Robinson! Sempre ele. Ele, incrível, né? Já mandou. Olha só. É branco porque vive na neve porque é branco. Então vamos lá. O que é a neve? A neve é o meio que ele vive. E qual o motivo dele ser branco? Viver na neve. Então, a neve, que é o meio, faz ele ser branco. Se a neve faz ele ser branco, tem uma ideia de modificação. Então, Romilson, parabéns. A primeira frase é lamarquista. Agora, a segunda é vive na neve porque é branco. Então, calma aí. Se ele fosse azul, viveria na neve? Não. Porque para viver na neve tem que ser o quê? Branco. Então quem é azul não vive na neve, quem é amarelo não vive na neve, quem é vermelho não vive na neve. Só vive na neve quem é branco, porque o branco ele é o cara que é selecionado. Então se o meio ambiente tem uma ideia de seleção, isso aqui é uma ideia darwinista. Me senti agora, gente, um professor de português. Fala tu aí, ó. Fala aí, né? Ah, o Vitor falou, no mundo de Gumball tem um Darwin. Tem. Pescoçuda, né? E os pinguins de Madagascar, né? Vamos lá. Só que, gente, tudo são flores? Tudo é maravilha na vida de Darwin? Não. Nem tudo é maravilha na vida de Darwin. Por quê? Porque o Darwin, ele mandou bem na ideia da variação, mandou bem, né, na ideia da seleção, só que tinha um problema. Ele não sabia explicar isso daqui, ó. Essas variações que ele propôs, ele não sabia explicar o porquê. Ele não sabia explicar. Quando você tá bem, seu dia flui. Para dores no corpo, Flanax tem alívio rápido e ação prolongada. Flanax, a vida segue, a dor não.
Itaú Empresas, jogando junto. Acontece ao acaso. E a mutação, gente, ela é uma mudança de bases nitrogenadas. E essa mudança, ela pode gerar um gene novo ou pode comprometer um gene que já existe. Caraca, então não dá pra dizer, né? E uma pergunta, mutação é bom ou é ruim, gente? Mutação é bom ou ruim? Cadê? Ninguém pode me responder. Cara, mutação, a resposta é depende, é randômico, tá? Tem mutação boa, tem mutação ruim. Por exemplo, quem aqui gostaria de ter uma mutação que você pudesse controlar metais com a sua mente? Tu gostaria de ter essa mutação? Tu gostaria de ter, né, uma mutação que você pudesse controlar, né, o tempo, a neve, a chuva, né? Tu gostaria de ter essa mutação? Maneira. Agora, tu gostaria de ter uma mutação que deixa você todo deformado? Eu não gostaria. E nas histórias, por exemplo, dos X-Men, tem esse grupo, né? Tem as mutações que geram anomalias, que são chamados Morlocks, que são habitantes ali do esgoto. Tanto que quando o Magneto cria Genosha, ele libera essas pessoas para viver em Genosha com dignidade, permite que elas vivam lá. Então tem uma grande crítica ali, porque a gente fica só vendo, pô, Ciclope, bonitão, Jean Grey, né? Tu fica vendo aquela galera, pô, mais top, mutação maneira, pô, mutação que deixou o cara ali, ó, como protagonista. E a mutação que fica zoada? Ninguém fala, né? Ninguém fala. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam, a mutação pode ser boa, pode ser ruim, é um fenômeno que acontece ao acaso. E cabe a quem fazer essa discriminação, gente? É a seleção natural. Ela que vai indicar se aquela mutação é boa para aquele cenário ou não é. Tudo bem? Outro fator que existe, que gera variação, é a chamada seleção sexual. Existe um aspecto aí. E como assim, Rodrigo, seleção sexual? Gente, quando a fêmea vai se reproduzir, ela está procurando o que no macho? Ela procura o melhor conjunto de genes daquele macho. Porque ela quer o melhor conjunto de genes no filho dela. Ela não quer porcaria no filho dela. Então, quando a leoa olha um leão e fala assim, caraca, esse leão é o brabo, ela não quer esse leão para ela. Ela quer esse gene desse leão no filho. Imagina uma perereca, né? Que vê um perereco dando um salto altão. Pô, isso é maneiro. Eu quero isso no meu filho. Então, perereco, vem em mim. E aí vamos reproduzir. Então as fêmeas, o que elas fazem? Uma seleção sexual. É a fêmea que escolhe o parceiro. E ela escolhe o melhor conjunto de genes, melhor conjunto. Então ela vai escolher ali o que tiver de melhor característica. Agora, se você tiver um conjunto gênico ruim, tadinho, né? A ideia é que você não reproduza, que você morra com esses genes. Não passa para ninguém, não. O mundo vai ficar pior se você se reproduzir. Então, na natureza existe esse fenômeno, a seleção sexual. E escuta só um negócio. A chance dos machos reproduzirem é diferente. Tem machos que têm muito mais chance de reproduzir do que outros. Por exemplo, tenta imaginar a chance de reprodução que o Michael B. Jordan tem. Qual é a chance desse cara ter de se reproduzir? Altíssima, né? Michael B. Jordan, se quiser, para me engravidar, né? Michael B. Jordan, cara, fenomenal, né? Então, Michael B. Jordan brilha, né? Brilha, brilha. Agora, então, brilha, brilha o Michael B. Jordan. Então ele tem um patrimônio gênico, pô, favorável. As fêmeas querem isso. Agora, outras pessoas menos, né? Então a seleção sexual é uma escolha dos melhores genes. E nessa ideia que as fêmeas fazem uma seleção sexual, escolhendo os melhores genes para sua prole, existe também uma seleção artificial, que nós, seres humanos, nós fazemos. Que é o seguinte, quando você cruza animais e eles têm vários descendentes, você pode escolher aquela característica daquele filhote que te interessa. E você cruza com outro parecido, e vai cruzando com outro parecido, e você vai causando esse aprimoramento. Sabe onde a gente vê isso, gente? Com os cachorrinhos, com os cãezinhos. Várias raças vêm de cruzamento de outras raças. Que você pega uma característica aqui e cruza com a outra. E vê o que dá. E deu. Vou fazer de novo e vou cruzar. E aí eu vou estabelecendo isso. Então, muitas coisas que a gente tem hoje de ser vivo
eles não são naturais. Eles são resultados de uma seleção artificial. Inclusive coisas que você come. Coisas que você come. Vai falar assim, cenoura é uma coisa natural, tem que comer cenoura. Tu não pode ficar comendo salsicha, tem que comer cenoura. Gente, tu acha que cenoura é daquele jeito? Cenoura, quando ela surgiu na natureza, ela era laranja? Não era. Aquela cenoura, ela foi passando por melhorias. Rodrigo, manipularam o DNA da cenoura? Não. Houve uma seleção artificial. No cruzamento, surgiu um tipo de cenoura, a laranja, que me interessou, passei a reproduzir só ela. Então teve essa seleção artificial da cenoura. E, gente, isso acontece também com as frutas. Tu acha que as frutinhas que a gente tem hoje, elas sempre foram docinhas assim? Cara, no passado o teor de açúcares era bem mais baixo. Então, com o tempo, a gente foi selecionando as que tinham mais açúcares, porque era mais gostosinha. Então, muita coisa que tu... Cara, é isso mesmo, ô Chala. As cenouras eram roxas. E essa cenoura laranja, ela surgiu lá, se eu não me engano, na Holanda, por causa de um rei, não sei o que, de Orange, Guilherme de Orange, acho que é uma coisa assim, né? Que era uma homenagem, vamos usar só essa cenoura aí, ó, em homenagem a esse cara, tá? Então é bem maneiro, né? Então, pessoal, muita coisa que a gente come, a gente acha que é natural, que, vem da natureza. Cara, não vem não. Por exemplo, batata. Cara, tu acha que batata cresce no meio do mato? Não cresce, tem que cultivar, gente. Então tem muita coisa que a gente está falando que é natural e não é. Elas são frutos de seleção artificial. E um outro aspecto que gera variabilidade é o que, gente? Seria o crossing over. Que a gente aprendeu isso lá na aula de meiose. O material genético sofre um rearranjo, uma reorganização. E isso aumenta a variabilidade. E eu até deixei de comentar, mas eu vou trazer agora. Quando a gente tem seleção sexual e as fêmeas e os machos se reproduzem, fazem uma reprodução aqui, ó, sexuada. E essa reprodução sexuada tem variabilidade genética. Então essas variações vêm do crossing over, vêm da seleção sexual, que é acompanhada de reprodução sexuada, tem as mutações, e o papel que a gente não pode esquecer aqui nessa história toda, quem é? É a seleção natural, que aqui também tem essa ideia forte, né, de seleção natural. E o que a seleção natural faz? Seu lindo e sua linda, o que ela faz? Ela vai pegar as melhores características e vai manter. E as que não são favoráveis, ó, elimina. Vapo, né? Vai sair. Já era. Não dá mais. Só que o que é bom aqui pode não ser bom ali. Vou contar um caso que já caiu em algumas questões do Enem. Vocês lembram de uma doença chamada de anemia falciforme? Lembra dessa doença? A anemia falciforme é um gene que torna as hemácias das pessoas uma foice. A hemácia, que ao invés de ser um disco, vira uma foice. Eu já falei disso com vocês. E na África, esse gene da anemia falciforme, ele é um gene que tem uma frequência muito alta. Porque lá tem uma doença chamada de malária. Muitos casos de malária, e lá é aquele mosquito que transmite a doença. Aqui também tem, mas é muito menos do que na África. E foi confirmado que pessoas que têm o gene da anemia falciforme não pegam malária. Então, na África, ter o gene da anemia falciforme, não estou falando ter a anemia falciforme, mas ter ou ter o gene, isso te traz proteção contra a malária. Então, isso é uma coisa boa. Só que os escravos foram capturados na África e foram trazidos para o Brasil, né? Contra a sua vontade. E quando eles chegaram aqui, cara, não tem tanto caso de malária. Então agora, no Brasil, ter esse gene é bom? Não. Esse gene, se você tem e você reproduz com alguém que também tem esse gene, há uma chance do seu filho nascer com os dois genes. E aí você vai ter o quê? Anemia falciforme. Então, no Brasil, ter esse gene não é vantagem. Era vantagem em lugares que tinha malária de forma endêmica. Então lá, a seleção natural atuava de uma forma, porque lá era um lugar. E aqui, que é um outro lugar, a seleção natural atua diferente. Então aquilo que lá era bom, aqui ficou ruim. E aí, gente, quando você encontrar, por exemplo, alguém que fala assim, eu tenho anemia falciforme. Cara, provavelmente, essa pessoa tem algum antepassado que veio de um lugar que a malária era endêmica, porque lá era um fator de proteção. Porque entre malária e anemia falciforme, lá na África, a malária era muito pior. Agora, quando chega no Brasil, cara,
Imagina, Sudeste, não tem caso de malária. Quase não tem, né? É mais na região Norte. Então, na região aqui Sudeste, quase não tem malária. Então, a anemia falciforme se torna muito pior. Então, o gene que é bom num lugar, ele pode não ser bom no outro. Caraca, que bizarro, né? Muito bom. Rod, nota Mia. Cadê a Mia? Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Não tem Mia aqui, né? Ah, muito bom. Notei. A aluna, né? Tá ali. Entendi, né? Muito bom. Então, pessoal, o que eu quero que vocês aprendam da aula de hoje sobre as teorias evolutivas, essas três. Aqui, o meio ambiente ele é um agente modificador. Ele vai modificar. Aqui, ele é um agente selecionador. Ele vai selecionar características. Só que no Darwin, lembra, ele não sabia explicar as variações. Ele sabia que tinha variação. Agora aqui, ele tem a seleção natural, ele vai selecionar e ele sabe explicar. Então o neodarwinismo é uma teoria que é muito mais completa. Ela é muito mais abrangente, porque ela explica essa origem das variações. E pra gente ir embora, eu quero jogar um desafio para você. Você que tá aí já pronto para dormir. Quero te mandar um papo que é o seguinte, né? Gente, quando a gente lança esse desafio, eu quero que você explique para mim como é que Darwin justificaria a presença de peixes cegos no fundo de uma caverna submarina. Tem gente que falaria assim, lá numa caverna no fundo do mar é escuro. E aí a luz não batia no olho, atrofiou e peixe de olho atrofiado tem filho de filhote, tem filho de olho atrofiado. Vai ser uma herança a partir de uma característica adquirida. Só que se você explicar dessa forma, você vai estar dando uma ideia o quê? Lamarquista. Porque a falta de luz fez o peixe ficar cego. Olha o meio modificando. Agora, como é que Darwin explicaria isso? Ele falaria que no fundo do mar tem peixe que enxerga e tem peixe que é cego. Na falta de luz, o que é cego se beneficia, porque ele não vai querer usar a sua visão, ele vai usar os outros sentidos. O que enxerga vai tentar usar a sua visão e ele vai ter perdas. Então esse peixe que não enxerga, no fundo do mar, no ambiente escuro, ele vai ter vantagens. E aí ele é selecionado positivamente. E como é que o neodarwinismo explicaria isso? Que eles são diferentes porque aconteceu uma mutação. Então seria dessa forma. Tudo bem, gente? Pegaram isso? O pessoal quer dar o quê? Aquele print. Vai lá, manda o print aí, ó. Manda o print aí. Mandou? Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Nos vemos na semana que vem. Até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.